Fala galera, seja bem-vindo ao nosso 8º episódio do podcast Imigrantes Sem Fronteiras, que virou Sem Fronteira Podcasts, porque fronteiras não limitam sonhos. E hoje a gente está aqui com o Bruno Rodrigues, que mora na Inglaterra, é treinador de badminton, um apaixonado pelo esporte. E ele tem uma história fantástica, gente. Ele saiu do Brasil para poder dar treino em um país que é tradicionalmente um dos mais fortes do nosso esporte, badminton. Eu também joguei badminton, para quem não sabe, eu joguei badminton. Eu fui para 3 Jogos Olímpicos, por isso que tem fotos aqui atrás. E seja bem-vindo ao nosso canal. Pô, muito obrigado pelo convite. Espero poder contribuir aí com o teu canal, com a minha experiência. E vamos lá, cara. Você jogou badminton? Conta pra gente, como que surgiu o amor pelo esporte? Jogava inclusive contra o teu pai. Pô, que legal! Nunca ganhei dele. Não, então, cara, assim, a minha tia, né, acho que tu conhece a Vera, ela começou o badminton no meu estado, né, e trouxe para Porto Alegre. E eu comecei pequeno, acho que eu tinha uns 8 anos a primeira vez que eu joguei badminton na minha vida. Mas nunca levei a sério, assim, era um esporte que eu jogava de vez em quando com meus primos, com a minha tia, com meus tios. E eu acho que lá pelo meu último ano de escola, onde eu ainda estava decidindo o que eu ia fazer da minha carreira, que eu comecei a participar juntamente com ela em demonstrações em escolas, né? A gente ia numa escola, demonstrava badminton, e em outra viajava pelo estado, porque ela estava à frente da federação, e isso foi me despertando uma vontade de jogar mais. E aí foi aí que eu comecei a jogar, a treinar, enfim, né? Ela tinha um professor que me dava aula também, ela me dava aula também. E foi assim que começou essa minha paixão pelo badminton, né? É aquela coisa, uma vez que pica a gente nunca mais esquece, né? E você fez faculdade de educação física. Você acha que E isso contribuiu para sua formação? Você fez faculdade junto com o esporte ou você fez o esporte e depois, caramba, eu quero seguir nessa área, então vou fazer educação física? sim. Então, as coisas aconteceram meio que juntas, né? Eu tava me decidindo entre fazer biologia, que eu gostava muito, informática, porque eu fazia websites e tal, fazia o website da federação, e, e educação física, por causa dessas coisas, de estar indo em escolas e ensinando pessoas a jogar, né? Mesmo eu sem saber jogar direito, eu já estava ensinando, né? Ensinava o que é o badminton, como que segura, o que faz, enfim. E aí foi que eu peguei e disse, não, eu vou fazer educação física e, e durante todo o meu curso de educação física, qualquer trabalho que tinha que fazer, eu relacionava com o badminton. Inclusive, pô, o teu pai fez, né, o esquema do dança com badminton, né, o samba com badminton. Na época, eu também fiz um trabalho voltado com o ritmo e a passada. Então, eu sempre tentei linkar tudo que tinha dentro da faculdade voltado para o badminton. E foi aí as coisas aconteceram juntas, assim. Eu fui tirando coisas da faculdade para aplicar nos nossos treinamentos, para mim mesmo, para os meus colegas, né? Enquanto eu tive trabalhando como assistente técnico também. Foi assim que aconteceu. As coisas E aconteceram juntas. bacana, cara, bacana. E como é que seu início? Você jogava badminton? Você chegou a ir para fora do país? Você só ficou Não, na área internacional? Como é que funcionou esse eu nunca fui processo? muito bom. Eu era um jogador médio. Eu não sei se tu te lembra, na época tinham categorias por nível técnico, né? Tinha A A especial, especial. A e B. Eu cheguei a subir para a categoria A, mas aí eu não passei muito desse nível. Então eu fui campeão brasileiro uma vez na categoria B, inclusive na semifinal. Olha que interessante isso, eu nem lembrava, quem me contou foi ele mesmo. O Daniel Paiola estava na outra semifinal. E eu não me lembro se ele saiu porque ele se lesionou ou não, então eu acabei jogando a final contra o cara que ganhou dele, né? E aí eu fui campeão brasileiro. Talvez se ele tivesse jogado a final eu não tivesse sido campeão brasileiro. Mas para quem não conhece o sistema do A especial, eu não me lembro muito bem. Começa na E, né? Eu tava Era a chegando categoria na A, D, cara, D, nesse D, sistema aí. C, B, A e A especial. Como que. De novo? Era a categoria D primeiro, eu Como é acho. que eu ia dizer? Eu lembro É. que. Não, mas tinha estadual, tinha regional, aí tinha o Ah, sim, nacional. sim, tinha também. Sim, tinha. Teve uma época que teve os campeonatos regionais também, enfim. Hoje voltaram a ter os campeonatos regionais, eu acho. Hoje voltou. Mas eu lembro que, assim, quando a gente jogava, quando eu joguei nesse sistema, eu tinha 12, 13 anos.
e eu tava chegando ali na A, e eu lembro que no Rio, pelo menos era assim, se a gente classificasse, passasse chegasse na B, já podia jogar nos nacionais, no próprio, Ah, ok, na, ok. na Eu B. acho que cada estado tinha as suas regras, assim. Aqui no estado eu era da categoria principal. Só que aí no Brasil eu era da B e depois eu fui pra A. Que aí da B pra A tinha aquela coisa, a gente jogava com plástico na B e na A a gente passava a jogar com peteca de pena, né? Isso, tinha isso aí, caraca. Velhos Aí depois quando tempos. passava tinha que fazer a dança da peteca quando passava pra especial. Isso era muito divertido, Era cara. muito Era muito legal, era muito diferente. legal. Mas você chegou quando você virou treinador, Uhum. e você chegou a viajar para os Pan-Americanos, Sul-Americanos? Eu lembro de você no Eu Sul-Americano. viajei internacionalmente para fazer cursos de treinador. Eu fui uma vez treinador da seleção brasileira nos jogos escolares aqui na Inglaterra. Eu estava morando no Brasil e aí a Geisiane e o Vinícius Evangelista foram convidados para participar dos jogos escolares aqui na Inglaterra pela seleção brasileira. Era uma parceria que teve logo antes das Olimpíadas. Então a gente veio, a gente ficou em terceiro lugar no por equipes, né? Enfim, a gente só tinha dois atletas, então eles jogavam simples, né? E a dupla mista. Então a gente não tinha atleta para jogar a dupla feminina nem a dupla masculina. Então a gente já saía perdendo em todos os confrontos. E mesmo assim a Chegaram gente em conseguiu tirar terceiro terceiro lugar, lugar. cara. É. E foi muito legal, cara, assim, a experiência que eu tive com eles foram super gente boa, né? Me dou bem com eles até hoje. E a troca que a gente pôde ter com atletas, tinha um atleta, não sei se tu te lembra como é que é o nome dele? Ele era duplista. Me esqueci o nome agora. Não me veio o nome na cabeça. Então ele trocou muita ideia com a gente, dá dicas assim. E viajei para fazer cursos, né, Igor? Eu fiz curso da BWF, fiz curso no Peru, desculpa, na Costa Rica, e fiz os cursos aqui na Inglaterra também quando eu viajei a primeira vez para cá, né? É isso. Mas como treinador, a única vez que eu viajei como treinador foi essa, que a gente veio para a Inglaterra aqui para representar o Brasil em Manchester, nos Jogos Escolares, em 2014. E como surgiu essa oportunidade de ir para a Inglaterra? Como que por que você foi? Sim. Por oportunidades melhores ou porque a Inglaterra era o polo do badminton? Se sua esposa queria ir, como é que foi esse processo? Ah, vou para Inglaterra, sua esposa. Quê? Inglaterra? Então, nós não éramos um casal ainda casados na época da universidade. A gente se conheceu na universidade e ela já tinha vindo morar aqui em Londres uma época. Em 2005 ela morou aqui alguns meses. E a gente se conheceu logo depois, começamos a namorar, enfim. E quando eu estava terminando a universidade, eu tinha um dinheiro guardado, ela também, e a gente pensou, vamos viajar para fora, né? E até a ideia era ir para Itália. Só que aí surgiu a oportunidade de fazer o curso de fisiologia do exercício, ou a especialização. Então a gente acabou ficando mais 1 ano e meio para fazer a especialização. Nós dois fizemos a especialização. E aí logo depois juntamos dinheiro de novo, e aí a ideia era vir para a Itália, porque bem nessa época eu recebi minha cidadania italiana. Né? Eu sou descendente de italiano, meu avô é italiano, veio para o Brasil muito pequeno, e a minha família tinha entrado com um processo lá há anos atrás. Sei lá, acho que demorou uns 15 anos para chegar. Então meio que as coisas meio que andaram juntas, assim. A cidadania veio no momento certo. E aí teve um ponto que a gente se olhou assim, a gente estava há 2 anos namorando, eu acho. E não foi nada romântico o meu pedido de casamento, né? Eu simplesmente assim, olha, eu acho que a gente vai ter que se casar para que tu possa ter o visto e a gente possa ir viver junto lá fora e tentar alguma coisa, né? E a ideia era vir para Itália. Até a gente fez curso de italiano, tudo. Eu falava italiano bem até. Agora eu já não Mas que sei se fala. cidade? Milão? A gente não sabia a cidade ainda. A gente não tinha uma cidade em mente. Mas eu acho que a gente acabaria indo para Roma, uma cidade, né, a capital, eu acho. E aí, do nada, ela disse: Não, mas dá para fazer aplicação, dá para te ir morar na Inglaterra como britânico. Na época dava tranquilamente. E eu entro com visto de esposa e a gente mora em Londres, que é um lugar que eu já conheço. Ela já tinha emprego lá que ela conseguia, né? E ela disse: e eu já tinha pesquisado curso de badminton para fazer aqui também.
pela Federação Tu já Inglesa. juntou uma coisa na outra, né? Que muita coisa junto. Na mesma época, para te ter uma noção, na mesma época me surgiu um convite para ser treinador na Nigéria de badminton, para desenvolver o badminton lá. Só que aí eu achei, cara, fiquei meio desconfiado porque o e-mail, as troças acabaram não andando certo. Até mandei e-mail pro consulado e eles me disseram, cuida porque existe muito proposta falsa, né, para as pessoas viajarem para determinados países e acabar, enfim, ou até eles usam o teu passaporte para outras coisas. Então eu acabei não seguindo aí e aí a gente veio para Londres. E aí, cara, foi um desafio, assim. Eu achei que eu fosse desistir no meu primeiro mês, assim. Foi bem. E como é que foi? Como é que foi esse processo? Por Então, quê? eu vim com dinheiro para ficar 2 meses, tá? E eu já tinha estudado inglês no Brasil. Acho que eu fiz inglês, assim, fazia aula particular de inglês, acho que desde os meus 10 anos de idade. Mas uma coisa é a gente ler, né, escrever e entender alguma coisa, mas na hora de falar, tu deve saber bem, quando é É, no início, né, no todo mundo. início trava muito. E até hoje eu acho que a gente tem dificuldade, né, Igor, de mostrar realmente quem a gente é, né? Numa outra língua, eu acho que a gente muda um pouco a nossa personalidade, né? É, até pelo frio, né? As Tudo, pessoas a não gente só têm a mesma consegue colocar. abertura. E a gente não consegue colocar a palavra certa. As pessoas não têm a mesma vivência de vida que a gente, então não têm as mesmas referências. Aí talvez uma piada pode passar como sendo uma coisa grossa, ou vice-versa. A gente fica nessa, sempre pisando Pisando em em ovos, ovos. né? E até hoje eu me sinto assim, sabe? Eu já tô aqui há 7 anos de novo, né? E ainda me sinto assim, que às vezes falta uma coisinha. Enfim, aí eu imprimi 50 currículos para distribuir em restaurantes em Londres, porque eu achava que eu não tinha condições ainda de fazer um curso de badminton por causa do meu inglês. E aí cara, eu andei acho que umas 3, 4 horas com a minha mochila cheia de currículo e eu parava na frente dos lugares e eu não entrava, com medo de iniciar uma conversa. Sendo que eu sabia falar um pouco, as coisas básicas do inglês eu sabia falar. E aí eu voltei para casa assim super frustrado. E aí conversei com a minha esposa, a Andréia, né? Ela disse, olha, Bruno, tu sabe falar, sabe? Vai lá, fala uma palavra, fala as coisas básicas que tu sabe falar, diz, te apresenta, diz, aqui tá meu currículo, tô disposto a fazer qualquer tipo de emprego no início, enfim, e vai. Não deu outra. No outro dia era isso que faltava, entendeu? No outro dia eu fui distribuir 50 currículos, no outro dia mais 50, e aí começou a surgir propostas. E foi no Creme de la Crêpe, que é o que eu trabalhei mais tempo, né? Que foi onde eles me convidaram e foi lá que eu consegui desenvolver bastante o meu inglês. Eu tive sorte de trabalhar com pessoas nativas, então é bom que a gente pega bem o inglês deles, né? Eles eram um grupo de amigos britânicos e escoceses que montaram essa creperia aqui em Londres. Então eu trabalhei muito com eles ali na cozinha, lavando prato e tal. Até às vezes eu falava para eles assim, olha, é, rolava uma piada ou outra e eu não tinha o timing de participar da piada, sabe? Então, eu achava engraçado, mas eles não me achavam engraçado. Eu era uma pessoa quieta e eu não sou uma pessoa quieta, eu não sou uma pessoa tímida. Eu dizia assim de vez em quando, dizia, olha, vocês não me conhecem ainda, eu quero poder me Desenvolveram expressar. para poder. Isso. E aí aos pouquinhos eu fui, né? Depois que acho que uns 2, 3 meses já estava falando assim bem. E aí nisso eu virei supervisor, virei assistente de gerente da creperia e eu fiquei trabalhando lá até 2011, que foi quando eu voltei para o Brasil, né? E nesse meio tempo, de 2009 a 2011, eu continuei procurando oportunidades de trabalhar com badminton. E todas as oportunidades meio que me trancavam, me fechavam a porta por não ter a certificação britânica, né? Então eu tinha as experiências do Brasil, mas eles precisavam de uma comprovação local. E aí então eu fui atrás de fazer os cursos. Então em 2010 eu fiz o curso nível 1 da Federação Inglesa. Na época não tinha curso da Federação Internacional. E aí depois, logo em seguida, eu consegui fazer o curso nível 2. Passei também. E aí, por sorte, eu consegui um clube a 5 minutos da minha casa. Tinha uma escola que ficava a 5 minutos da minha casa, que precisava de um treinador. Então eu ia lá bem cedo de manhã, antes da escola abrir. Comecei a dar aula para crianças cedo e depois no turno da tarde também.
E aí foi uma parceria que se desenvolveu eu fiquei de março até outubro de 2011 trabalhando nesse clube extra, né? Eu trabalhava na creperia e trabalhava nesse clube também. E que essa ligação foi tão forte, tanto com a creperia, tanto com esse clube, que até hoje eu mantenho essa relação, né? E, e aí em 2011 surgiu a oportunidade de voltar para o Brasil, que foi quando a gente começou a conviver mais, né, Igor? Que acho que não sei que idade tu tinha em 2011, Ah, eu 2012, tinha por uns aí. 15, Mas tu já 14 anos. estava participando pouco de campeonato nacional, eu acho, né? Teu foco era mais coisas Não, não, internacionais, né? tava. Eu joguei Tava? com. Foi um japonês pro Brasil e eu joguei com o Luiz dos Santos. Foi a minha primeira vitória no sênior, né? Aham, Contra no o Luiz adulto. dos Santos na final. Eu tava pra ir. Eu tava. 2011 ali, 2012, eu tava planejando jogar as Olimpíadas de 2016. Aí meu pai e eu não sabia como, mas sabia que a gente queria. E ele tava, enfim, engraçado que teve uma decisão que eu tive que tomar, porque antigamente não tinha escola EAD. Então eu tive que sair da escola para poder tentar os Jogos Olímpicos. Então eu saí da escola, fui para uma escola meio que fraca, assim, mas isso foi lá para 2013. Os Jogos Olímpicos, tu diz os jovens, né? Que tu Da participou, não juventude, é? isso, foi um Da antes. juventude, tá. Uhum. Mas eu estudei até 2012, depois eu saí da escola. Não façam isso, pelo amor de Deus. Hoje em dia são outros tempos, tem escola online, dá para fazer, tem parceria, tem escola, escolares. Então dá para estudar. Só que na minha época não tinha isso. Isso era bem novo. Então eu fui Uhum. fazer isso. Mas, cara, e a sua esposa nesse período de 2009, 2011? Como é que foi para ela se adaptar? Sim. Cara, para ela foi mais tranquilo. Eu vou te dizer porque ela já tinha tido essa experiência em 2005 como estudante aqui. Então a Andrea, até posso divulgar isso, não tem problema. A Andrea veio para cá como estudante. Ela não veio ilegal, ela veio com visto de estudante. Na época podia aplicar para estudar inglês e passar um tempo aqui. E aí te permitia trabalhar algumas horas. Depois, em 2009, já essa lei já não existia mais, quando a gente veio para cá, então por isso que ela veio como minha esposa. E aí, por ter esse visto de ser esposa de um europeu, descendente europeu, ela pôde trabalhar. E ela é da mesma área, então ela trabalhou como professora de natação, né? Ela dava aula de hidroginástica e era salva-vida também na piscina. Eu também fiz curso de salva-vida na época, trabalhei como salva-vida, também dei aula de hidroginástica, até me esqueci de comentar isso, mas é que foram poucos momentos que eu fiz isso para complementar a renda. Então para ela foi tranquilo. A gente tinha um amigo aqui que morava já também da outra vez que ela tinha conhecido, a gente acabou se juntando e conseguimos alugar uma casa juntos, que foi bom a gente poder dividir o valor, né, do aluguel. A gente sabe como é caro o aluguel aqui e é difícil de tu achar pessoas de confiança para dividir uma casa. Então a gente teve essa oportunidade e essa sorte de dividir a casa com alguém que a gente confiava, né? E, e é isso. Aí surgiu a oportunidade de voltar para o Brasil para trabalhar para o estado do Rio Grande do Sul no centro de treinamento de esporte, que foi onde eu achei que eu fosse voltar para o Brasil e nunca mais sair de lá. Eu achei que eu tivesse encontrado o emprego da minha vida, né? Que seria trabalhar para o governo, fazendo projeto social, porque eu dava aula para mais de 300 crianças dedicadas exclusivamente para o badminton, dentro do SET. Eu não sei se tu conheceu o SET lá em Porto Alegre. Às vezes a gente usava o SET para treinamento para os atletas antes de irem para a competição. Eu não sei se tu já foi lá alguma vez. Mas é um lugar no centro de Porto Alegre que tem uma pista de atletismo. É um complexo esportivo completo, digamos assim, só não tem piscina. E que pouca gente sabe. Então a gente trabalhou lá e aí, como tu sabe como as coisas são no Brasil, né? Muda governo, muda projeto e demitiram todo mundo depois de 4 anos. Depois do trabalho estar consolidado, demitiram todo mundo. E aí foi aí que eu fui para Caxias, que eu comecei e aí é uma história de resiliência, cara, porque eu pegava meu carro às 6 da manhã na segunda-feira, eu dirigia 2 horas, chegava às 8 horas, às 8h30 eu começava a dar treinamento para as crianças no ginásio.
e eu dava treinamento até às 5h30 da tarde. Às 5h30 da tarde eu pegava meu carro, dirigia mais 2 horas para voltar para casa. Toda semana. Todo dia. É, De segunda a toda sexta. semana. Toda semana, toda segunda-feira. Toda segunda. Isso, quando eu comecei o projeto lá em Caxias. E aí o Noeslin assumia as outras dias, né? Aí depois eu consegui fazer 2 vezes na semana. Então eu ia na segunda-feira, trabalhava o dia inteiro, inclusive à noite, dormia lá. Depois na terça-feira trabalhava o dia inteiro até às 5h30 e voltava de carro. E é o que a gente, tu sabe, tem vários treinadores no Brasil aí que fazem algo parecido ou até mais, porque é isso, a gente precisa viver Não do é. esporte, quando a gente ama, a gente faz isso. Meu pai, eu lembro que quando ele, em 2000, bem, 2003, até 2005, assim, quando eu tinha idade para ver o que estava acontecendo, meu pai ia para Volta Redonda, começou nas quintas. Aí depois ele ia quintas e sábados. Mas ele trabalhava em 3 lugares antes de construir a Miratos, né? Sim, sim. Ele trabalhava no SESI de Jacarepaguá, que era, sei lá, 7 minutos de casa de carro. Depois ele trabalhava na Tijuca. Aí já era 1h30, tinha trânsito e tal. E aí também ele trabalhava na Alfa Barra, mas aos finais de semana. Então ele trabalhava em 3 lugares. Aí ele resolveu construir o próprio complexo. Uhum. Mas foi louco assim, porque meu pai ele apostou. Ele apostou e deu sorte, eu vou dizer assim, porque se não tivesse as Olimpíadas no Rio, eu acho que não teria. E o Os PAN, Jogos né? E o Pan-Americanos, PAN antes. exatamente. E o PAN em 2007, isso, é. Com o PAN 2007, ele conseguiu uma parceria para conseguir pegar material de graça, doação, né, de Uhum. material. Então ele Foi a conseguiu primeira vez que a Charmaine visitou vocês, não foi? isso. E foi aí que É. eu resolvi seguir o caminho, porque foi uma inspiração. Se não tivesse ela, talvez eu não, sei lá, eu ia ter estudado. Eu queria ajudar meu pai no projeto dele, porque o projeto dele ajuda muita gente a transformar vidas. E eu queria ser administrador. Mas eu sei como é que é. Ele fez por amor. Ele fez porque ele realmente amava transformar vidas, amava o esporte, ama até hoje. Tanto é que ele tem um problema no coração, né? Ele trocou a válvula mitral, para quem não sabe, e ele não pode mais continuar no esporte, mas ele tá lá fazendo tudo que não deve fazer, porque ele ama o esporte. Ele falou que isso é vida dele, então eu Você sei como é imagina, que é. dá batalha. Não, não, que batalha. É uma batalha. Mas aí, como é que você administrou esse processo essa parte da sua vida para as Olimpíadas, né? Você fez um plano, você queria voltar para a Inglaterra para poder voltar à Uhum. sua vida antiga, ou você queria ir para os Jogos Olímpicos e depois voltar para a Inglaterra, ou você nunca pensou nisso? Como é que foi esse processo? Cara, assim, na verdade, a minha primeira intenção, e da minha esposa também, era que a gente participasse dos Jogos Olímpicos em 2012 em Londres, porque a gente estava aqui em 2011, né? E a gente até tinha aplicado para ser voluntário e tudo, e a gente com certeza conseguiria trabalhar como voluntário por estar aqui. E aí, como voltei para o Brasil, as coisas não aconteceram, né? A gente não ia pagar passagem, enfim, a gente já estava lá, eu com o meu emprego, ela com o emprego dela, a gente tinha recém comprado uma casa, a gente conseguiu comprar uma casa a gente juntou o dinheiro, né, nesses 3 anos, a gente conseguiu dar uma entrada e financiar uma casa que está paga, está lá hoje, está muito bem, a gente aluga a casa. E, e aí, então, esse tempo todo, eu sempre fiquei ligado aqui, né? Eu continuei ligado com o pessoal da creperia. Meu irmão tinha ideia de a gente abrir uma creperia no Brasil, então continuava praticando meu inglês. É, enquanto eu trabalhei no SET, teve o campeonato mundial de atletismo Master, que foi lá. Então eu também trabalhei na frente com relacionamento com os atletas, porque eu podia falar inglês e tal. Até teve um fato curioso que eu ajudei a seleção chinesa aos caras chegarem no horário certo dos jogos deles, mas assim, ninguém falava inglês. O Nossa, tradutor deles não estava lá. Na época, o Google tinha recém lançado um esquema de desenhar o ideograma no tradutor,
Então eles desenhavam o ideograma no tradutor do que eles queriam. É ideograma que chamam, acho, né? Aquelas Eu acho que letras é. em chinês. E aí eu digitava em inglês e traduzia para eles e tal. E aí ficou essa. Eles me deram a camiseta da China, me deram não sei o quê. Foi muito legal. Então eu tive essa oportunidade de trabalhar com diversas pessoas de diversos países lá também. E eu continuei desenvolvendo meu inglês também, né? Eu dava aula de futebol em inglês para as crianças na creche, trabalhando para Little Kickers. E aí, em 2016, eu já estava lá em Caxias, trabalhando em poucas coisas, não tinha mais emprego garantido, né? Surgiu a oportunidade de trabalhar para os Jogos Olímpicos. Eu recebi uma ligação do COB, me convidando para ser comentarista descritivo. Aí eu digo, o que é isso, comentarista descritivo, né? Basicamente, para a pessoa com deficiência visual, quando eles vão no estádio, né? Eles recebem um fone de ouvido e o meu trabalho era descrever para eles o que estava acontecendo ali. E eu digo, eu topo o desafio, né? Eu conheço do esporte, né? Vai ser badminton, ia ser badminton. Eu conheço do esporte, eu vou lá e vou dar o meu melhor, né? E, cara, foi sensacional. Eu tive a oportunidade de assistir, né? Porque eu assisti todos os jogos das Olimpíadas, sentado atrás da quadra número 3 ali. Ali tinha o sistema do VAR, né? O Hawkeye ali. A gente estava sentado atrás, enquanto os jogos iam rolando, eu ia comentando. Na quadra 1, tal coisa está acontecendo. Imagina tu ter que descrever badminton. 3 quadras ao mesmo tempo. É uma tarefa incrível. Mas isso foi Imagina. nas Olimpíadas, não na As Paralimpíada. Olimpíadas de 2016. Foi nas Isso. Olimpíadas. E aí o que acontece? Do meu lado estava o cara. Aí são coisas que a gente não consegue explicar, é sorte, tá? Ele era o coordenador desse projeto nesses Jogos Olímpicos. E ele estava no badminton. O esporte dele sempre foi natação. Ele sempre narrou e trabalhou como comentarista descritivo em natação. E ele estava no badminton. E ele é inglês. E a gente se deu super bem. Então ele foi me dando dicas de como é que eu tinha que descrever as coisas. A gente compartilhava um canal. Então ele falava em inglês em um determinado momento. E aí quando ele parava de falar, eu falava em português. E não necessariamente era tradução. Então a gente tinha que lidar falando com as duas línguas, descrevendo o esporte para as pessoas. Interagindo com o público também, que foi uma coisa que eu fiz. Eu ia lá, eu te pedi, lembra? A gente pedia para os atletas assinarem a peteca, a gente jogava a peteca para o público. E por esse cara ser o coordenador desse projeto nas Olimpíadas, ele então disse assim, já que eu me dei bem, né, com o Bruno, ele me convidou para trabalhar na Paralimpíada também. E aí, cara, foi assim, Nossa, que legal. eu voltei para casa sem esperança nenhuma, eu voltei para casa, Tu tal. voltou pra Porto Alegre? Voltei para Porto Alegre depois dos Jogos Olímpicos, voltei para Porto Alegre. Tava lá, voltei pro meu trabalho de badminton, minhas horinhas que eu dava de futebol na creche, enfim. E aí recebo uma outra ligação do Comitê Olímpico, do Corrio, né? Era Corrio. Bruno, tu tá sendo convidado para participar das Paralimpíadas e na natação. E eu digo, tá, vou. E cara, foi uma sensação, eu não sei explicar. Ver o pessoal, cara, o para-atleta tem uma resiliência que a gente é fora do comum, né? A pessoa ser Explica colocada. pra gente como é que é os Jogos Olímpicos, os Jogos Paralímpicos. Se você já tinha ido, você queria ir pra 2012, né? Você não, Sim, você nunca tinha ido para uns Jogos Olímpicos. eu tinha ido para Jogos Pan-Americanos. Eu trabalhei nos Jogos Pan-Americanos em 2007 aí no Rio. Isso, conta essa experiência. Qual a diferença, né? Porque para as pessoas que possivelmente é, devam assistir esse podcast, elas não têm dimensão, né? Pô, os Tem Jogos noção, né? Pan-Americanos é uma coisa que é dos Estados Unidos até a Argentina ali, até o final ali. Mas, pô, os Jogos Olímpicos é uma Isso. coisa gigante, é mundial, é tipo Copa do Mundo. A gente não tem tanta dimensão, mas quem tá lá, eu imagino que seja uma parada, tipo, surreal. Eu não tenho essa dimensão, mas conta pra gente, Sim. você que participou de Então, tudo. eu acho que a primeira oportunidade que surgiu justamente para eu fazer esse trabalho no Pan-Americano foi o fato de que eu falava inglês já, né? Mesmo antes de viajar para cá, eu conseguia me comunicar o básico, como eu te falei. Então aí surgiu, Bruno, nós temos esse trabalho que vai ser. O que eu fiz era. Eu distribuía
a análise estatística para as equipes. Então, após o teu jogo, tinha o trabalho do pessoal do estatístico na volta, né? Que controlava quantas rebatidas de peteca foi feita e quanto tempo, enfim, coisas básicas da época. Então, eu imprimia o relatório e eu deixava para as equipes. Então, foi aí que eu comecei a desenvolver meu inglês também um pouco mais ali, né? E, cara, foi sensacional também. Inclusive, foi no mesmo local que foi o badminton nas Olimpíadas depois. Foi no Rio Centro ali. Então, já estava familiarizado um pouco com esse ambiente, né? Mas os Jogos Olímpicos foi outra realidade, assim. Eu não tive a oportunidade de estar dentro da Vila Olímpica, né? Como tu teve. E eu vou te dizer, eu chorei muito quando a Lohane entrou na quadra. Eu tive que parar de falar. Eu chorei muito quando tu entrou a primeira vez também, que o barulho que aquele ginásio fazia, eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida. Até assim, vocês dois, eu não sei como que vocês... Até a curiosidade, eu vou te perguntar, assim, como é que tu faz para controlar a emoção nesse momento? Porque tá todo mundo ali, tem 3 quadras, mas tá todo mundo ali olhando para ti, né? É, Tu era a estrela daquele momento. E, cara, foi. Ó, até me arrepio até hoje não, não, vou te falar, não dá pra controlar. Não dá, Ah, não né? dá, porque e pra gente, imagino pra Lohane também, é sobre a caminhada, né? Porque a gente, não, cara, 2007, quando você foi pros Jogos Pan-Americanos, a gente não tinha esperança, cara, não tinha Uhum. como, né? A gente jogava no chão, assim, peteca a gente Cimento, né? colava no Super Bond. E com muita raça, com muita disciplina, com muita estratégia, a gente deu um jeito de ir. Eu tenho muito respeito pelo Daniel Paiola. Né? O Daniel Paiola me ensinou muito o que eu sei hoje. E, assim, cara, tá lá pela trajetória, pela caminhada e ver todo mundo me arrepia também. Eu não Cara, consegui eu. controlar. Eu tava me segurando para não chorar. Uhum. E, E aí, o primeiro set, quando eu entrei no primeiro jogo, eu não tava conseguindo controlar a minha emoção, eu tava desfocado, sabe? Aí, mas no segundo set, eu resolvi voltar pro jogo, e, enfim. Eu consegui controlar um pouco as emoções, mas, assim, não tem como. E, Ah, eu, principalmente no eu, Rio, a gente sabe que as Olimpíadas no Rio de Janeiro nunca mais vai acontecer. Nunca mais vai acontecer. Pelo menos não enquanto a gente estiver vivo, né? É, então foi meio que muito especial. E foi pela caminhada. Mas é e uma qual a pena, né? diferença? Eu tava perguntando qual a diferença entre os Jogos Pan-Americanos, os Jogos Olímpicos e os Jogos Paralímpicos, né? Que você participou de tudo. Sim, então, é a quantidade de gente de países envolvidos, né? Tipo, os Jogos Olímpicos é o mundo inteiro, é uma outra responsabilidade, né? E o Paralímpico tem uma outra. Tem uma outra. Assim, eu percebo que tem uma outra. Como é que eu posso dizer? Uma outra vibe, assim, sabe? Eu vejo que a galera é muito mais cooperativa. Tem o lado, é competição, óbvio, mas a galera do Paradesporto ela é muito cooperativa, sabe? Devido às às dificuldades, enfim, que se possa ter, né, comparado ao esporte regular, cara, é demais. É demais. E ter podido pô, assistir vocês e assistir todos os jogos de badminton, acompanhar todas as competições da natação paralímpica, né? Ver o Daniel ganhando medalha, enfim. Eu chorei em todos os pódios. E é isso, a gente tenta ser. Eu não sou profissional, né, de rádio nem nada. Mas eu vi o cara também emocionado. O cara que era profissional, ele também estava com o olho cheio d'água enquanto as coisas aconteciam. É difícil a gente separar a emoção. E foi um momento único. Pá, era um momento que eu estava super sensível também na minha vida. Eu tinha recém sido pai. Minha filha nasceu em julho e em agosto eu estava nas Olimpíadas, né? E aí durante as Olimpíadas foi Dia dos Pais no Brasil. Aí eu recebo um vídeo dela, aí eu já choro também de novo. Aí depois na Paralimpíada, a minha esposa conseguiu viajar com a minha filhinha pra lá, a gente ficou um tempo no hotel lá junto. Cara, foi muita coisa acontecendo naquela época ali. E, e a minha. E aí, pra te dizer, né, assim, meu coração sempre ficou um pedacinho aqui. Eu sempre fiquei com vontade de voltar.
apesar das coisas terem dado bem certo, assim, na minha volta pro Brasil. É, e aí surgiu a oportunidade de voltar novamente, né? E como é que foi esse processo de volta? Com uma filha, é, e ter que gerir o tempo com o café, né? E a escola. Isso. E como é que foi esse plano? Como é que foi viver depois Jogos Olímpicos? O que que as pessoas falaram pra você? Pô, caraca, você mostrando as fotos, né? Imagina. Sim. Caraca, mano, as Olimpíadas da Pô, foi uma festa, cara. Os 2016, assim, eu infelizmente não teve para badminton, né? Eu gostaria muito de ter conhecido o Vitinho na Rio 2016 Sim. também. Não teve, né? Não Cara tinha ainda, fera, né? eu adoro Vitinho. Eu adoro para badminton, todo mundo, a galera muito simpática. Eu rio muito com eles, cara. Eu tenho, são muito A galera é engraçados, muito unida, né? Eu acho que eles são muito unidos, isso é muito bom. muito unido É, e muito humilde também, né? E olha sim. que eles são campeões de mundiais. Tem o Vitinho é medalhista de bronze, medalhista paralímpico. Cara, pelo menos pra mim, né? Que eu não tô muito no meio, mas eles são muito humildes, cara. Eles não sobem a cabeça, sabe? Não tem essa de, eu sou. Não, eles tratam todo mundo. E, cara, muita risada, muito engraçado. Mas conta esse processo aí, como é que foi? Cara, então assim, até eu vou. Eu estava em Caxias dando treinamento, como sempre. Isso era em fevereiro de 2018. E aí eu recebo uma mensagem no meu WhatsApp do meu amigo aqui, do cara que eu deixei, né, contato da creperia. Ele, Bruno, eu tinha treinado uma menina para me substituir. Ela virou gerente da creperia nesse tempo que eu tava. Depois ela treinou uma outra também, que foi uma outra pessoa que eu treinei. Então, esses 7 anos que eu fiquei fora, foram pessoas que seguiram o meu trabalho, continuaram o meu trabalho na creperia aqui. E aí ele me diz, olha, a Noemi tá saindo e antes de eu procurar um gerente aqui, eu gostaria de saber se tem vontade de voltar. Nossa, que legal. Eu disse assim, legal, cara, deixa eu só conversar com a Déia, né? E eu achei assim, a Déia não vai querer voltar, né? A gente tá com a nossa filha, ela estava trabalhando na prefeitura como professora do estado, do município, né? Professora de educação física do município. Não gostava muito, mas estava, né? É um emprego estável. A gente sabe, né, Igor, que é importante ter um emprego estável aí no Brasil, né? É, Trabalhar, né? tudo Enfim. não tem certo no Brasil. É, e aí eu fui surpreendido, porque ela disse assim, ela nem pensou duas vezes, ela disse assim, vamos. E aí isso me deu um choque, porque eu estava ali com as minhas crianças dando aula, eu não sabia, né, me deu um aperto no coração de pensar que eu ia deixar todo aquele projeto que a gente estava começando para trás. E aí eu digo assim, tá, na hora eu entrei no site do consulado italiano, porque eu não tinha registrado a minha filha ainda como cidadã. Registrei ela, marquei para a gente fazer passaporte, consegui passaporte para ser feito em maio e falei pro meu amigo, eu vou. Esse foi 2 dias depois, eu digo, eu vou, mas eu só posso ir em maio. E ele, não tem problema, eu seguro a vaga para ti. E aí foi, cara. Foi em menos de 3 meses eu tava de volta aqui. E a dificuldade foi o seguinte: eu tive que vir antes, sozinho, sem minha esposa e minha filha, porque aí a Andrea teve que ficar para vender as coisas da casa, preparar Burocracia. a casa para preparar a casa para a gente alugar, enfim, a minha filha ainda estava na escolinha e tinha que dar o período para ela sair do emprego, pedir licença, enfim. E eu vim para cá. E aí, no primeira aplicação dela do visto para ela voltar, não deu certo. E aí eu digo, não é possível que eu vim para cá, aluguei uma casa e eu vou ficar separado da minha filha e da minha esposa. Né? Assim, me caiu o mundo, assim, foi o meu primeiro mês aqui, o final do primeiro mês foi um inferno, eu achei que fosse dar tudo errado, que eu ia ter que voltar, enfim. E afinal das contas eu já tava no emprego ganhando bem, porque gerente eu estava recebendo bem, a gente tinha condições total de morar aqui. E aí eu falei assim, aí eu tive que me acalmar, né? Eu disse, olha, não vai acontecer nada de errado, falei para ela. Eu tava destruído por dentro, mas eu tive que dizer para ela assim, não vai acontecer nada de errado. Tu vai aplicar pro visto de novo e vai dar tudo certo. E aí deu tudo Tudo certo. certo. Em agosto elas vieram para cá e
A mulher do badminton, essa que eu dava aula antes, sabendo que eu estava aqui, eu comuniquei com o filho dela, disse, tô morando aqui em Londres, quero ir lá visitar o clube, né? Tô com saudade de vocês e tal. Eu já não estava mais morando na mesma área. E aí ele disse assim, Bruno, a minha mãe tá contratando um treinador novo. Eu tenho certeza que ela vai parar o processo para te contratar. Eu digo, sério? Sério isso? Eu disse, sério, cara? Vai lá e conversa com ela. Cara, eu fui e eu estava contratado no dia seguinte, de volta. Então, assim, eu voltei. Parece que nos 7 anos esses que eu fiquei fora, eu simplesmente voltei exatamente para o que estava, assim. Só que com cargo de gerência na creperia e no clube como head coach. Ou seja, eu era o coach principal. Mas como você atribui isso, as pessoas lembrarem de você? É o nosso jeito? Ou é você que fez o contato? Me explica como é que as pessoas lembraram de você durante esse período de 7 anos, né? Cara, eu acho que eu mantive as portas abertas quando eu saí. Cara, então, assim, eu procuro não deixar sempre as portas fechadas. Para todos os lugares que eu trabalhei e pessoas que eu tive relacionamento de trabalho, eu procuro deixar as portas abertas sempre. Eu acho que não teve. Olha, se teve um ou dois lugares que acabou de uma maneira que não foi legal, sabe? Acontece, a gente sabe disso. Mas eu sempre procurei deixar as portas abertas. Eu acho que sim, cara. Eu sou uma pessoa que gosta de agregar, sabe? De ter as pessoas junto comigo e de trabalhar com leveza. Eu sei ser durão no momento que tem que ser, mas eu posso ser teu amigo também. Então acho que isso é muito da minha personalidade de treinador também, né? Pra gente ter aquela coisa de ser durão com o atleta e tal. Abraçar quando tem que abraçar, dar os tapas quando tem que dar os tapas. Óbvio, a gente não dá tapa, mas entendeu o que eu quis dizer, né? E eu acho que Puxão isso de também. orelha. O puxão de orelha, melhor. Nem isso pode fazer mais. Mas eu acho que a minha relação de trabalho com as pessoas foi assim. Então eu é isso. Eu acho que o nosso jeito também. Nós brasileiros, nós somos trabalhadores, sabe? Quem diz o contrário não sabe o que tá falando. O brasileiro é trabalhador, cara. E não é. Talvez as pessoas que moram aí achem, né, o povo não vai pra frente porque é vagabundo. Não, cara, brasileiro é trabalhador. Em todo lugar que eu fui, que trabalhei com brasileiros aqui, a maioria são pessoas dedicadas, né, que se doam 100% ao trabalho, que vestem a camiseta, fazem coisas além do que deve ser feito, que isso é uma outra coisa também que é diferente da nossa cultura para deles, tá? E eu já tive vários assim, choques culturais em relação a isso. Tem uma barreira, eles têm uma barreira, essa barreira não pode ser ultrapassada. Tem que chamar alguém para fazer a pessoa que remove essa barreira para eu poder passar. Tô dando um exemplo bem básico, né? Enquanto que nós, brasileiros, nós vamos dar a volta, entendeu? A gente vai dar Não um fica jeito. Eu esperando levanto a ninguém, barreira, deixo a claro. barreira para trás e passo, ou passo por cima, assim. A gente não se tranca, né? A nossa criatividade, a gente usa muita criatividade em comparação a eles também. Eles são muito mais, vamos pelo livro, pela regra, e tem que ser assim. E eu entendo, acho que é bom também a gente seguir, né, a regra, mas quando surge o desafio, a gente tem que saber dar a volta, Se tentar. virar. E eu acho que isso, eu tenho isso e eu acho que nós brasileiros temos isso. Acho que da nossa cultura a gente resolver as coisas e agregar e querer ser amigo das pessoas com quem a gente trabalha. Eu não sei como é que é aí em relação a isso, mas aqui as pessoas são meio fechadas, né? Pô, nós brasileiros a gente se encontra, tu tá te apresentando uma pessoa, tu vai lá, dá dois, né? Lá no Rio Grande do Sul são 3 beijinhos, né? 3 beijinhos e um abraço. Aí eu acho que aí no Rio, eu não sei se no São Rio é um, dois, são dois. dois, em São Paulo é um, então a gente fica naquela. Cumprimenta, abraça. Aqui a galera vem e te dá a mão, entendeu? É assim, oi, tudo bem? Ou às vezes nem isso, é só a É, cabeça. Quando opa, tá fria, nem tira a mão do bolso, a só. mão no bolso. Enquanto que seria tão bom dar um abraço no frio, né, cara? A gente se Pois é. esquenta. É uma maneira de esquentar, né? Mas eles já. Eles não sabem o que é bom. Enfim, tem essa diferença. E eu acho que é isso. Eu mantive as portas abertas e, e tu vê, nenhum dos dois lugares eu tava querendo voltar, mas acabou, né? Quando surgiu a oportunidade, eu digo, não, eu vou abraçar esse desafio.
E foram novos desafios, óbvio, né? Voltando para cá, eu tive novos desafios. Enfim, num cargo de gerência de um local, num país diferente, onde as regras mudaram também, né, Igor? Mudou a regra de imigração, mudou um monte de coisa. Que a gente Isso que teve eu que se queria te adaptar. perguntar. É. Quando o Reino Unido saiu, foi quando? O Brexit. Quando a gente chegou, eles já tinham decidido que iam sair. E aí, oficialmente, saíram, foi logo depois da pandemia, que já era uma data que já estava prevista já. Se eu não me engano, foi, não sei se foi julho de 2020 ou julho de 2021. Foi uma desses E anos tá aí. aí a pandemia. Como é que você fez para trabalhar? Como é que foi esse processo? Vamos pular Emendando a então para essa pandemia, cara. Como é parte. que. Com o Brexit e você brasileiro. Na Sim. verdade, você não é brasileiro. Você estava lá Aqui, mostrando ser aqui é cidadão italiano. italiano, mas mesmo assim, saíram da União Europeia. Sim, E como sim. é que foi esse processo assim de. Então, chegando aqui, como ia ter o Brexit, eles pediram, se tu é europeu e tu trabalha aqui, aplica para o visto, porque depois que a gente sair do Brexit, todo mundo que é europeu vai ter que ter esse visto. Que é o que eu tenho agora, que é o Indefinite Leave, que é o visto que eu tenho, que agora eu posso ser cidadão britânico se eu quiser. Inclusive, a minha esposa está aplicando para a cidadania britânica junto com meus filhos. Tá? Então, eu apliquei, então tá tranquilo, nós podemos trabalhar, viver aqui para sempre. Mesmo que a gente fique afastado não sei quantos anos, a gente volta para cá, né, tem todos os mesmos direitos. E durante a pandemia, eu posso te dizer assim que acho que se eu tivesse no Brasil, eu teria tido grandes problemas, assim, problemas financeiros, enfim. E aqui eu não tive isso. Aqui o governo teve um incentivo de dar para as empresas, pagar para as empresas 80% dos salários dos funcionários. Ou seja, a minha empresa me pagava o meu salário, 100%. Eles arcavam com 20% e o governo pagava os outros 80%. Então, assim, durante a pandemia, nos tempos que a creperia estava fechada, mesmo assim eu recebia 100% do meu salário. Nossa, que bom. E as restrições do início eram bem rígidas, a gente tinha que ficar dentro de casa. A nossa casa, por sorte, a gente tem um quintal, então a gente podia ir no quintal de casa, aproveitar o que dava para aproveitar, né? Mas não é fácil, cara. E o Nenhum badminton? casal, nenhum casal tá preparado para conviver 24 horas por tempo do Não, e dia. com filho também, né? Um Filho filho, pequeno. exato. E a gente ter que dar. Basicamente, a gente alfabetizou a minha filha. Nós alfabetizamos ela. Porque a escola tinha 15 minutos de video call, né? De conferência com a professora. E a gente que tinha que fazer o resto. E aí eu, com esse meu inglês tupiniquim, tendo que ensinar fonética, eu falei, Ô, a caraca, deve ter fonética. sido um desafio. Não, É querendo ou não, diferente, é. ajuda também. Me ajudou também, porque tu aprende a fonética, né? Eles aprendem a fonética na escola. Então foi louco. Querendo ou não, a gente participou desse processo da minha filha, que foi legal também, mas cara, a gente não é professor de É. língua, né? Não, e tem o som, né? Que o inglês Isso. britânico é muito. Até hoje eu faço coisa errada, não tem como. A gente tem os nossos vícios, né? Não adianta. Mas para criança é mais fácil, né, cara? Uhum. Ela é engraçado porque eu tô na escola de dinamarquês e tem uma eu tô com várias pessoas como eu. Aí do nada tem mães de alunos de escola assim. Aí chega a gente tá com uma dúvida assim. Ah, isso, como é que se fala isso? O que que significa isso? Aí vem a criança, significa tal coisa, mãe, não é assim não. E tipo, aí eu perguntei pra mãe, cara, quanto tempo a gente chegou, você tá na Dinamarca? Ah, 1 ano. Mas, cara, o meu filho, ele vai pra escola e já tá falando com os amiguinhos. Tipo, Cara, caramba, é eles totalmente são uma diferente o time, né? esponja. Então, sabe o que eu tava fazendo? Lá no Brasil, eu já falava algumas palavras em inglês com a minha filha, tá? Então, a minha filha não aprendeu a falar por favor, ela falava please. E era bonitinho, ela falava please. Ela não falava maçã, ela falava apple. Então, algumas coisas ela já falava em inglês. Water, enfim. Mas isso a gente brincava em casa, né? De falar algumas coisas. E ela falava muito pouco. Quando ela veio pra cá mesmo, ela veio pra cá com 2 anos e meio, ela tava falando bem português já. E aí ela foi pra escolinha
E ela, pô, ela chorava e tal, e a gente não entendia muito bem o porquê. E aí as professoras, cara, porque aqui eles estão muito acostumados a receber gente de fora, né? Então, na escolinha dela tem crianças de todas as nacionalidades praticamente. Tem romeno, tem italiano, tem espanhol, então e assim, Londres inteiro é assim. É multicultural. Então, o bom disso é que as professoras já estão, já entendem que algumas crianças têm essa limitação no início, da fala, enfim, e usam recursos para se comunicar. E aí, no início, as professoras usavam o Google Tradutor para falar com ela. Digo assim, Luana, o que que tu quer? E aí o Google Tradutor falava em português com ela. E aí ela respondia em português, elas gravavam, e aí... E a Luana, aí a professora disse, Bruno, não te preocupa, a partir de dezembro ela vai estar falando fluente. E foi assim, 2, 3 meses, Igor. Ela começou a Dois, falar três inglês, meses. ela começou a falar inglês em casa. Daí eu falei para minha esposa, opa, ó, a gente tem que travar o inglês em casa. A gente tem que falar em português em casa. Ela já estava fluente. Ela não precisava falar inglês com a gente para aprender inglês, entendeu? Então assim, eu cortei porque a minha maior Senão ela tivesse preocupação português, né? a minha maior preocupação era ela não poder se comunicar com os familiares no Brasil depois. E isso acontece muito. Eu conheço brasileiros aqui que os filhos não falam português, ou se falam, falam muito, Muito ah, pouco. muito pouco. E a Luana, tu fala com ela em português, tu não diz. Talvez ela tenha algum sotaque, assim, às vezes. Mas ela Eu pronuncia as acho palavras que corretamente. ao longo do tempo ela vai perdendo, assim, É, não dá pra saber de onde ela é, se ela é do ela, sul, se ela... ela, por exemplo, não dá pra saber que ela é gaúcha. Mas ela, por exemplo, quando ela, meu filho também, quando vai me chamar de papai, é papai. Porque aqui eles falam daddy, e ela fala papai. Tem um É, sotaque. então, é. Mas a palavra sai certo. Então hoje, cara, ela é automática. Ela tá falando em português aqui, ela vira pra amiguinha, fala inglês, e ela vira pra mim, fala português, e a gente fala português, e troca a chavezinha ali automático. Eu ainda tenho que eu ainda tenho que pensar às vezes, porque, né? 30 anos, Não, a 35 anos gente não que a gente tem nasceu, português. a gente É, não, hoje, quando, o aprendizado é diferente, né, quando a gente fica mais velho. sim. A gente demora um pouco mais, porque as peças já estão um pouco desgastadas, vamos dizer assim. Mas eu acho que é ensinado errado, cara. Também. A gente vai Também. pra. A gente. Pensa bem, como é que tu aprendeu português? Né? Escutando teus pais falar em casa. Ninguém te deu um livro de gramática para aprender português. Tu foi aprender gramática na escola depois, sei lá, na oitava série, né? É. E aí, tu vai estudar inglês no Brasil, tu vai para uma aula de inglês, um cursinho de inglês, o cara quer te ensinar gramática. Não é assim que Não, e funciona. na escola tipo, Não, na escola nem se fala. básico. É o verbo to be todos os anos. Exatamente, Não, exatamente. não, não aprende. Então tem que ser com a vivência. Eu acho que talvez isso. Eu acho que hoje em dia existe cursos, né, mais avançados, enfim. Mas é impressionante como o cérebro deles, né, tá aberto. O meu filho agora, hoje de manhã, a gente estava falando inglês aqui. E a minha filha mesmo disse, ontem eu vi ele falando com um amiguinho na escola, ele tá falando inglês perfeitamente, ele tá com 3 anos. Brincando aqui, sai. Ele sabe falar tudo, só que a gente não vê, porque a gente fala português com ele em casa, entendeu? E eles falam entre eles em português também. Eu nem sei se eu mudei de assunto, mas é isso. Não, não, é sobre isso Sobre a mesmo. dificuldade da língua e tal, é. E, cara, em relação à vida no Brasil, no Sul em Londres. Me diz aí, como é que. Se Londres é como morar em São Paulo, no Brasil, se com certeza deve ser mais seguro, financeiramente melhor, mas Uhum. você se arrepende da sua decisão? Você acha que você está feliz com isso? Você acha que sua família seria melhor criada no Brasil se fossem as condições iguais? É um pouco polêmico, eu sei, mas conta pra gente se valeu a pena essa decisão, se você mudaria seu caminho, sei lá, se... O que você acha sobre isso? Que pergunta difícil, cara. Porque, pensa, é uma balança, né? A gente tem família, amigos, a nossa cultura, toda a nossa vivência lá. E aqui a gente tem segurança, uma estabilidade financeira, uma
um melhor futuro para os meus filhos. E aqui, ó, fica aqui, entendeu? Mas existe uma grande diferença, sim, de Londres para Porto Alegre, né? Porto Alegre não é uma cidade tão grande quanto São Paulo, por exemplo, então eu não sei comparar com São Paulo. Eu já estive em São Paulo, acho que é uma cidade, né, que é viva, tá sempre, né, 24 horas. Londres também é uma baita de uma cidade. Mas o que mais me bateu, assim, no início, foi a segurança, Igor. Sabe? Daquele... que a gente não... A pessoa que mora no Brasil, a gente sabe que é inseguro, mas a gente se acostuma com a insegurança. A gente sabe que a gente tem que sair de casa, que a gente não pode ter uma roupa muito legal para não chamar atenção, que a gente não pode ter um celular que vá chamar atenção, que a gente não pode sair ouvindo música, a gente não pode sair simplesmente distraído na rua. A gente tem que estar sempre olhando para trás, tem que sempre tomar cuidado, não vou pegar o celular a qualquer momento, enfim. E aqui essa sensação eu nunca tive, porque aqui tu pode sair tranquilamente, que olha, é raro de acontecer alguma coisa. E eu me lembro de voltar para casa de madrugada, de ônibus. O máximo que podia acontecer de algum problema é ter um cara bêbado que tu... Cara, tu tá bêbado. Sai daqui, entendeu? Uhum. Hoje em dia, aqui em Londres, deu uma aumentada na criminalidade. Existe, né? Tu vê a mídia falando coisas de gangues, enfim. Mas mesmo assim, cara, não se compara com a quantidade que acontece no Brasil. E aí, uma visão que eu tinha mais ou menos, né? Porque eu dava aula numa escola na época que eu vinha pela primeira vez, mas que agora eu tenho aqui, é a questão do ensino, né? E a infraestrutura das escolas. A minha filha está numa escola pública que eu tenho certeza que é 1000 vezes melhor do que algumas escolas particulares no Brasil. Assim, em termos de infraestrutura, organização, a qualidade do ensino. E eu dou aula de badminton em escola pública também, que, cara, tu olha assim, parece uma universidade, sabe? Tem salas, tem estúdios de teatro, tem ginásio completo, tem academia, e é a escola pública aqui na Inglaterra. São todas as escolas que são assim? Cara, não são todas, mas a grande maioria tem infraestrutura para oferecer qualidade de ensino e oportunidades para os alunos. Então, são essas coisas que a gente fica e pesa, assim, a gente, pô, tá, tem a família, tem tudo, a gente pode ir uma vez, a gente de repente se planeja para ir uma vez por ano para lá, de repente tenta a família, né, meus pais, hoje são aposentados, então até mais tem condições às vezes de vir para cá também uma vez por ano, e a gente mata a saudade, mas não é ideal, eu queria ter tudo no mesmo lugar, eu queria tudo no Brasil. Eu queria ter tudo isso no Brasil, entendeu? E eu não sei quando que isso vai acontecer. Eu também não. Eu Eu penso da mesma gostaria forma. muito de ter o meu clube de badminton lá no Brasil, que eu trabalhasse lá, que eu tivesse as crianças iam lá, de manhã cedo até tarde, dar treinamento para elas, dar oportunidade para elas, enfim. Mas é difícil, não é fácil. Gostaria muito. É. A gente está se encaminhando para o final do podcast, Beleza. Bruno. E me conta cara, um conselho para as pessoas que querem seguir o seu caminho. Se você pudesse resumir tudo que você falou em 5 minutos. Nossa. O que você acha os pontos principais? As pessoas que têm medo de tomar decisões, arriscar. O que você acha que deveria ser o ideal? Enfim, fica aberto para você falar. Tá. Eu sou péssimo em resumir as coisas, mas vou tentar. Não, pode ser Cara, eu criativo acho que também. assim, quem quer vir para fora, morar fora, tem que se planejar, né, de juntar uma grana para poder ter uma segurança caso as coisas não deem certo, né? Então, como eu falei para ti, a primeira vez que eu vim com dinheiro suficiente para ficar 2 meses. E no meio do segundo mês foi quando eu consegui o meu primeiro emprego. Então, assim, se eu não tivesse conseguido meu primeiro emprego, eu não sei como é que eu ficaria aqui. Mas eu tive 2 meses, né? Eu sugiro até, de repente, mais, hoje em dia, né? E aí eu sei como é difícil juntar dinheiro aí no Brasil. Enfim, eu acho que o João, a história do João, ele
né, deixa bem claro como é que é essa dificuldade e como ele foi focado, ele conseguiu juntar, né? Então eu fiz isso. Enquanto eu trabalhava, ganhava minhas horinhas lá como instrutor de academia e dava aula ah, alongamento, enfim, eu ia juntando meus dinheirinhos ali na poupança, eu deixava de fazer algumas coisas, e quando eu tive o dinheiro para passagem e para esses 2 meses, eu digo, agora eu posso ir. E outra coisa é buscar os meios legais, né, Igor? Eu acho que é importante procurar fazer a entrada no país da maneira correta. Existem vários vistos, dependendo do país ou do local para onde está indo, existe diversos incentivos, né? Às vezes tem visto de estudante, às vezes tem visto de trabalhador com skill worker, que eles chamam, né? Que é, sei lá, eles precisam de enfermeiros, então tem visto só para contratar enfermeiros ou médicos. Então procurar a via legal para se mudar para o país. E aí depois que isso tudo tiver feita, é vir e ser você mesmo, porque a gente faz a diferença. Nós brasileiros, nós fazemos a diferença em qualquer lugar que a gente trabalhe. Nós somos diferenciados, nós somos criativos e as pessoas gostam da gente. E óbvio, estudar a língua. Da língua. Eu acho que o inglês é o básico, assim, né? Até tu tá falando tu tava falando que estava estudando dinamarquês, né? Eu falo, mas é Mas intermediário, vamos dizer assim, mas hoje. tu tá aí, mas tu consegue te virar no inglês, né? Porque eles Ah, sim, entendem o sem o inglês. inglês eu não conseguiria estudar, porque a Isso, base de tudo é o inglês. isso. E aí então eu sempre para todo mundo, eu sempre incentivo, né, para os meus alunos, para as pessoas que eu dava curso de treinador, para as pessoas que eu dei curso de arbitragem, eu sempre falo, vai estudar inglês, estuda inglês, porque abre portas. No momento que eu comecei a estudar, a aprender o inglês mesmo e familiarizado com a língua, cara, tu bota uma coisa em inglês na internet, surge muito mais coisas do que se tu for procurar em português. Tá certo que hoje em dia com a chat GPT tá resolvido esse problema, né? Tu pode escrever em português mesmo ali que eles te ajudam, mas na época não tinha, então o inglês me ajudou muito. E Eu é acho que é isso. até válido, mesmo sem o chat GPT, se acabar a internet, acabou, não tem uso, né? Então, Mesmo, não, é, mas sabe que eu é acho que agora. vantagem, mas não é uma coisa garantida, não vamos dizer assim, né? Não, mas eu Mais acho que fácil agora você. ó, tem aplicativo aí que tu fala e já na hora já sai traduzido e a pessoa fala contigo e já traduz no teu ouvido. Então, assim, esse tipo de coisa, a barreira da língua, eu acho que vai acabar com a tecnologia. Eu vejo, assim, que é um problema que... É um problema. É uma barreira que está sendo ultrapassada pela inteligência artificial e eu acho que vai facilitar muito as pessoas criarem coragem de explorar o mundo. De Eu acho que explorar é o mundo. isso. É aquilo que eu te falei, a gente muda a personalidade. Eu me senti uma criança perto dos adultos. E às vezes eu ainda me sinto. Às vezes eu tenho reunião com os pais, ou eu tenho uma reunião no comitê do clube, e aí a galera tá num papo, e às vezes rola umas palavras que eu digo, em português eu estaria matando aqui, eu estaria dominando a conversa, mas por não saber usar a palavra correta, aí eu vou ficar aqui mais quieto e tal. Aí depois a pessoa me pergunta, você estava quieto? Aí eu vou lá e escrevo, né? E resolvo. Então, assim, a gente muda a personalidade. E eu acho que essa barreira vai ser quebrada logo. E, cara, eu recomendo. E, óbvio, se for para se mudar e viver, a pessoa tem que ter a consciência de que a gente sempre vai ter aquela saudade que fica lá. A gente não vai conseguir ter a mesma relação que a gente tem com nossos amigos, com os familiares aqui. Mas aí outras coisas superam e é aquilo que eu te falei, fica na balança, entendeu? É isso, Não, bom é a nossa conselho. vida, é a nossa vida, Um bom conselho, tá? Eu compactuo, tá né? certinho. E aonde as pessoas podem te achar nas redes sociais? Se você quiser ser achado, né? Não, não, tranquilo, tranquilo. É o arroba Bruno Badminton, bruno.badminton. Arroba bruno.badminton é o meu perfil que eu uso. Eu tenho o meu perfil pessoal que eu não. Né, tu tá lá porque a gente é amigo e tal, mas eu não É. tenho para todo mundo. Eu tenho poucas pessoas lá, só a mesma família e tal, porque eu publico coisas dos meus filhos. Mas o bruno.badminton, acho que as pessoas podem me adicionar lá. E se tiverem perguntas, pode mandar lá no direct que eu vou responder. Quem quiser vir para a Inglaterra, a gente posso dar um auxílio, né, com conselhos, enfim, ou qual a rota certa de levar. Como eu te falei, tá mudando, as coisas estão mudando.
Dependendo da questão política aqui, talvez até o meu visto, que é de indefinite leave, eles podem acabar com esse visto, mudando os políticos aqui. Então tá toda hora Né, uma cara? Mas é no surpresa. mundo todo esse negócio de sentimento nacionalista. No Brasil, nos Estados Unidos, Cara, política eu não é um vejo problema negócio. em a pessoa, eu não vejo problema em a pessoa em amar o seu país, mas Sim, né? tu não pode rejeitar os outros. Porque, querendo ou não, cara, tudo quanto é país foi forjado e foi construído em cima de imigrante, cara. Ninguém foi sozinho, ninguém se desenvolveu sozinho, entendeu? Esse lugar aqui, pô, os romanos começaram em Londres, né? Não É, foram os ingleses. Então, assim, e exatamente. aí, quem é que é nativo, quem que não é? Cara, é uma discussão tão banal, sabe? Mas nossa, Não tem essa jeito. guerra Rússia e Ucrânia, isso tudo, Poxa, isso tudo por pedaço de terra, daqui a 100 anos a gente não vai existir mais. exatamente, É exatamente. Aí os caras se loucura isso. mataram à toa, entendeu? Pô. Enfim, é um bando de gente tomando decisão pela gente que a gente não concorda. A maioria das pessoas não concorda e esses Não, caras não, estão aí não, tomando decisão, não, apertando o botão. exatamente. Possivelmente o mundo pode acabar por causa de terceiros, né? Não, né? A gente fala, nossa, a humanidade, mas a humanidade é a gente como a gente, a maioria, pelo menos. Algumas É, pessoas que a gente bota lá, elas acham que. é. é, Ah, cara, enfim, o dia que o povo descobrir que o povo é que tem o poder, aí as coisas aí mudam. muda a história. O povo não sabe o que Ou o povo fica pior, né? Porque ele pode apertar a bomba. Não, não, eu acho que o povo sabe o que quer. O povo sabe muito bem o que quer. Se o povo tivesse o poder, as coisas estariam bem. É, Infelizmente não é o que acontece. infelizmente. E a gente não tem poder de mudar, né? Não tem poder de É, influência, né? Nada. não tem. Mas é Infelizmente. isso. Gente, pra quem assistiu até aqui, me fala uma palavra-chave para as pessoas comentarem, pra quem chegou até o final desse podcast. Uma palavra-chave. Tipo, crepe ou tudo uma palavra que Pode ser crepe, pode ser. crepe. Então Crepe é tá. uma boa. Então tá. Quem chegou até aqui, escreva crepe que a gente vai saber que você chegou até o final desse Isso, episódio. muito bom. Beleza? Então, quer falar mais alguma coisa? Não, cara, eu gostaria muito de agradecer. Eu tô acompanhando o teu trabalho, eu acho que tá maravilhoso. Eu acho que o teu canal tá crescendo e isso vai ajudar muita gente a traçar o seu caminho e também arriscar, assim como a gente fez. Cara, parabéns. Tu é um exemplo de atleta e agora está se tornando um exemplo de comunicador. Muito bem, estou muito feliz com a nossa conversa. Não vou nem chamar de entrevista, porque foi uma conversa. E me senti muito confortável. Estou aqui tomando meu chimarrãozinho em casa. E parabéns, parabéns. E no que eu puder te ajudar, eu estou disposto a te ajudar também, tá bom? Beleza, Grande pô. abraço. Brigadão. Então é isso, gente. Obrigado. Tchau, tchau.